Você realiza atividades concomitantes, ou seja, duas atividades profissionais ao mesmo tempo? Ou conhece alguém que realiza atividades concomitantes? Então esse vídeo é para você. Estou aqui nessa semana para tratar do tema 10.070 do STJ, o novo julgamento do Superior Tribunal de Justiça que ocorreu na semana passada e que trata sobre as atividades concomitantes e sua regra de cálculo. Então, para começar, vamos entender qual que foi a tese julgada nesse tema 1070 do STJ. A tese é o seguinte: possibilidade ou não de sempre se somar as contribuições previdenciárias para integrar o salário de contribuição nos casos de atividades concomitantes, lá do artigo 32 da Lei 8213 de 91, após o advento da Lei 9876 de 99, que extinguiu as escalas de salário base. Vamos traduzir então o que essa tese está dizendo? É o seguinte, até 2019, o INSS realizava o cálculo das pessoas, dos segurados que tinham em algum momento da sua vida atividades concomitantes da seguinte forma: ele separava então a atividade que ele considerava como atividade primária, como se fosse uma atividade principal, e dela retirava-se então 100% daquele salário de contribuição. E a segunda atividade, que ele elencava e nomeava como atividade secundária, ele não pegava 100% do salário de contribuição para fins de cálculo de aposentadoria. Ele pegava somente parte, um percentual dessa atividade secundária. E com isso, ao final do cálculo da regra, da média para a aposentadoria, acabava chegando num valor de aposentadoria muito menor do que o segurado tinha direito. E qual era esse percentual utilizado pelo INSS nas atividades secundárias? Ele fazia o seguinte cálculo: ele pegava a quantidade de tempo de contribuição nessa atividade secundária e dividia pelo total necessário para aposentadoria. Por exemplo, para homens, 35 anos. Então, se um segurado ele realizou atividade concomitante considerada pelo INSS como atividade secundária durante 10 anos, multiplicava-se então, aliás, dividia esses 10 anos por 35 anos e multiplicava este valor resultante no valor de salário de contribuição para então encontrar o valor X, que seria acrescentado à média feita na atividade principal, que daí seria a média comum já para a aposentadoria. Calma, que eu já vou trazer um exemplo para ficar mais claro para você. Mas voltando às regras, por que eu disse que isso mudou a partir de 2019? Porque em 2019 nós tivemos uma lei, a Lei 13.846 de 2019, que acabou alterando esse cálculo de atividades concomitantes. O que ela veio trazer? Que em caso do segurado realizar atividades concomitantes, o INSS terá que somar na sua totalidade os dois salários de contribuição, da atividade primária e da atividade secundária, que era diferente do que ele fazia, porque ele só tirava percentual dessa atividade secundária. Isso quer dizer que, antes de 2019, as regras aplicadas aos segurados que são aposentados e tiveram atividades concomitantes foi essa regra anterior que eu expliquei para vocês de apenas retirar um percentual da atividade secundária. Assim sendo, com o julgamento desse tema 1070 do STJ, significa que agora todos os segurados, inclusive aqueles que se aposentaram antes de 2019 e que tiveram atividades concomitantes, poderão pedir revisão da aposentadoria para utilizar de forma integral todos os salários de contribuição, seja da atividade primária ou da secundária. Então vamos lá um exemplo. Então, pessoal, vamos ao exemplo aqui. Neste caso, segurado homem, 35 anos de tempo de contribuição numa atividade, mais 10 anos de tempo de contribuição em outra e 58 anos de idade.
Olha aqui como que ficaria o cálculo na regra antiga, tá? Utilizada pelo INSS. Essa atividade primária, vamos colocar que seja um advogado, tá? E aqui na secundária, ele também exercia papel de professor universitário. Certo? Então, aqui, na advocacia, ele tem os 35 anos exigidos, ok? E como que vai ficar o cálculo, então? Olha aqui, por exemplo, arredondando para R$2.000 a média dos recolhimentos dele com a advocacia, multiplicado pelo fator previdenciário, porque ele é novo, né, 58 anos, deu R$1.688. Já a segunda atividade, professor universitário, vai ser feito na forma de proporção, como eu expliquei. Então, considerando que ele deu 10 anos de aula em universidades, a média, considerando de recolhimentos que foi de R$1.000, vai ser multiplicado pela essa proporção. Qual que é? A proporção do tempo trabalhado nesta atividade, 10 anos, dividido por 35, que é o tempo de contribuição exigido por lei. Vai dar este valor aqui, também será multiplicado pelo fator previdenciário, restando nesse valor, olha aqui, ó, somente de R$65. Então, somando essas duas atividades, nesses valores, daria este valor de aposentadoria na regra antiga. Agora, a partir do tema 1070 do STJ, a gente vai fazer o quê? A soma integral dos recolhimentos, sem essa proporção aqui. Então, ó, ao invés de ele receber R$ 1.753,71, ele receberia o valor de R$ 2.110. Vocês vejam aí, nesse exemplo rápido, como é mais benéfico essa nova regra das atividades concomitantes para integralizar todos os salários de contribuição para aumentar a aposentadoria do segurado que irá se aposentar e também do aposentado que já está, né, do segurado que já está aposentado antes de 2019 e não teve esse benefício dessa regra, mas poderá agora, dentro dos 10 anos depois da sua aposentadoria, fazer o requerimento de uma revisão de aposentadoria das atividades concomitantes. Isso não é muito bom? Portanto, esse tema julgado pelo STJ é maravilhoso e vai abranger todo mundo. Como eu disse, quem está exercendo até hoje um trabalho, um vínculo empregatício e que tem ali atividades concomitantes, quando for se aposentar vai ter um cálculo muito melhor. E também aqueles segurados aposentados que tiveram algum período de atividades concomitantes, mas que foram aposentados antes de 2019, especificamente antes de junho de 2019, e que não tiveram o benefício dessa regra, poderão sim entrar com uma ação de revisão de aposentadoria. Então, lembrando da nossa decadência de 10 anos, desde a aposentadoria até hoje, para nós entrarmos com uma ação de revisão, em média, aqueles aposentados, então, que tenham atividades concomitantes entre maio de 2012 até junho de 2019, poderão entrar com esse tipo de revisão. Se você quer saber mais sobre esse assunto, entre em contato comigo através das redes sociais, @paolaasturiano, através do meu telefone 43 9649 2455, através também do meu e-mail. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, sugestão, estou sempre aberta às sugestões e perguntas de vocês também, ou deixe aqui embaixo desse vídeo um comentário fazendo sua pergunta a respeito. E se você é esse segurado aposentado ou não, ou conhece alguém que já está aposentado e que teve essas atividades concomitantes, envie já esse vídeo com ele e fale para ele entrar em contato conosco, tá bom? Deixe seu curtir, acompanhe aqui semanalmente vídeos novos sobre direito previdenciário e então, na semana que vem, eu volto com mais um conteúdo especial e quentinho para vocês. Tchau, tchau!